em sair da cidade, morar num sítio e ter animais, ou já tem um sítio, uma fazenda e tem animais. Então, é difícil saber com quem a gente está conversando e como que é. Mas, o que eu posso falar um pouquinho de mim, né? Que a minha relação com o meu contato com animais, na verdade, aconteceu depois que eu já tinha 20 anos. O meu contato anterior não era nem com gato, nem com cachorro, nem com bicho nenhum. Eu fui criado no centro de Porto Alegre. Ninguém da minha família tinha fazenda ou sítio, nem nada. Mas aconteceu de eu decidir, nessa idade, de sair da cidade, né? E procurar um pouco de uma vida diferente que pudesse me ajudar a encontrar. E eu fui para a Inglaterra com o endereço do Emerson College no bolso, que casualmente, né, a gente pode ver como casualmente, um amigo assistiu uma palestra, na verdade era do Herbert Kupf, em Porto Alegre, e no final da palestra ele pediu o endereço da escola e me passou. Eu fiquei, eu acho, quase um ano com esse endereço comigo e sem ir resolver muito, né? Antes eu ia para a Europa, depois no meio tempo surgiu, então, vou conhecer o Nordeste, fui para o Nordeste, voltei, e aí então finalmente fui, cheguei na Inglaterra, cabeludo, brasileiro, passaporte, mochila nas costas, aí falei, olha, eu quero estudar nessa escola aqui. Aí a polícia inglesa, não, tu não tem inscrição na escola, quanto tem de dinheiro? Eu tinha $300 e na escola custava quase 4.000 libras. Aí eles disseram, isso aí não está bem contado, volta. Então eu voltei para a Noruega, ainda bem que o navio que eu fui trabalhando foi para a Noruega. E depois acabei chegando no Emerson College, depois de muitas conversas que se eu for contar aqui vai muito tempo, mas sem nenhuma experiência com a agricultura, nenhuma vivência com a agricultura, mas eu sabia que para não morar numa cidade, eu tinha que aprender alguma coisa sobre a agricultura. Então, essa foi a escolha de ir, além de sair do Brasil, de estudar a agricultura. Mas a agricultura biodinâmica eu não tinha nem ideia. Eu tinha 20 anos, para mim, morrer era que nem apagar a luz. Terminou. Nunca tinha parado para pensar nisso depois, muito menos antes dessa vida. E aí, então, estudei um ano no Emerson College com Herbert Kupf. Depois eu fiz um estágio de um ano numa fazenda de leite, e é uma fazenda biodinâmica, tinha vaca Guernsey, e depois voltei para o Brasil já casado, com a primeira filha, e aí então começamos essa vida de tentar ser agricultor. E depois passamos por Minas, depois Rio Grande do Sul, depois Minas de novo, e aí chegamos em Botucatu em 86, no sítio Bahia, que tinha uma estrutura para a vaca de leite. A estrutura toda do sítio era montada para a vaca de leite. E aí começou então esse trabalho mais aqui em Botucatu mesmo. E casualmente ontem eu estava na casa da minha sogra, a gente no domingo fiz o almoço lá na casa da Bárbara, e a Caroline desceu com um monte de fotografias antigas que ela tinha, e uma dessas fotos era eu de pés descalço no banquinho de retirar leite, tirando leite na mão de uma vaca. E aí houve uma sensação muito profunda mesmo, né, de que me levou aquele tempo, mas ele me levou a essa vaca, que era a chumbada, né? Depois eu olhei uma outra foto e tinha uma foto de um grupo de bezerras
E uma das bezerras era a futura palmeira, porque a gente não dava nome para as bezerras já. Mas depois que elas se tornavam vacas, que elas começavam a dar leite, ela ganhava um nome. Então, eu fiz toda essa vivência dentro de mim, dentro da minha alma, de uma relação de, puxa, é mesmo, essa bezerra era a palmeira, depois lembrei da palmeira, depois como que a palmeira era, o formato dela, o temperamento. Então, uma vivência assim profunda de uma relação com o animal que é bem diferente do que tu ir num milharal, né, e ter sei lá, uma relação assim com um determinado pé de milho, por exemplo, né? Então essa vivência mais profunda assim da alma com o animal, né? Ela me fez agradecer, inclusive, de ter essa oportunidade aqui, porque ela trouxe um monte de coisas, né? E o que aí eu lembrei também de, puxa, acordar cedo, preparar o estábulo, ir para o campo, buscar as vacas no escuro, porque tu não enxerga, né? Tá escuro, tem no máximo uma lanterna, então tu lembra, é lógico, em que pasto que tu deixaste as vacas e tu vai e tu tem tu traz o rebanho, né? Tu traz junto as vacas, vem chamando, levanta uma ou outra que ainda está preguiçosa lá e elas descem para o estábulo, né? Então depois, na hora da ordenha, aí sim tu tem uma relação individual com cada vaca, né? Porque umas gostam, não precisava peiar, quer dizer, passar aquela corda nas patas, outra não gostava que apertasse muito a peia, a outra tinha que apertar, outras tu tinha todo o jeito de lidar com ela, uma tinha tirada que tirava leite na mão, uma tirada mais pesada, mais dura, outra era molezinha, uma moleza, uma enchia o balde, chegava a espumar, eu lembro da Negrona até hoje, né? Que maravilha tu encher o balde e chegar a derramar o balde de leite. Depois terminava de tirar leite, voltava com as vacas para o pasto e deixava o rebanho comendo, dava Vou falar com ele que parece que a conexão dele parou. Esperar um pouquinho. Tá sem som, Paulo. Tá sem som. Você está com som, não estamos te ouvindo, Paulo. Agora deu. Agora sim, pode voltar. Acho que é melhor você tirar a tua imagem para ficar... Tenta voltar sem sua imagem, Paulo. Enquanto isso, pessoal, eu pus aqui no chat um link de acesso a uma cartilha chamada Pecuária Biodinâmica. Está disponível gratuitamente no site, que explica aí os princípios básicos de manejo da pecuária biodinâmica. Paulo, está sem som de novo? Sugiro você tirar a tua imagem também. Tira a imagem para ficar melhor, acho que às vezes... Isso, pode falar. Tá.
Então, acho que esse ritmo e essa relação nos faz ver, então, o que é esse encontro com o animal? O que é o animal, né? E qual o grau de consciência que a gente tem com essa relação do animal e o organismo agrícola, né? Como que ele trabalha lá dentro. Eu gostaria de falar um pouco no início de uma ideia mais geral e depois a gente entrar numa parte mais, vamos falar assim, de uma maneira mais técnica, talvez, que possa. Como que a gente está trabalhando aqui na Demétria, pode ser? Pode ser, Paulo. Então, essa relação que, no fundo, né, ele acontece na alma da gente, ao meu ver, né, se tu leva isso para a individualidade agrícola ou para o organismo agrícola, eu percebo assim, que os animais têm essa mesma função, né, de trazer algo para o organismo agrícola, né? Então é como todos os reinos têm, né? Eu percebo assim, a imagem que eu faço é de que existe entre que o espiritual, ele preenche todos os espaços vazios, né? Vazios entre aspas, né? Entre as coisas. A gente nada numa qualidade espiritual de forças, energias, sei lá como é que a gente pode chamar isso, né? E quando essas qualidades espirituais, essas forças, energias, elas penetram, né, no reino mineral, ou elas penetram nas plantas, nos animais, onde há essa troca, então algo transformador surge dentro de cada um desses reinos, né? E algo transformador se espelha para fora desses reinos, e aí existe essa troca, essa dinâmica da bio. Então, se a gente vai partindo também do reino mineral, vegetal, animal e o ser humano, a coisa vai ficando cada vez mais complexa, né? Então, partindo agora, ou entrando mais objetivamente, né, de como que o animal funciona, qual é a relação, como que o animal trabalha. Se a gente tem na natureza, por exemplo, a natureza por si, né, a gente tem animais dentro do solo, a gente tem os insetos, a gente tem as aves, animais silvestres e os animais domésticos, né? Então, esse trabalho com os animais domésticos, aquilo que em nós, vamos dizer assim, a influência do animal doméstico, como eu vejo, né? Aquilo que em nós se expressa como sentimento, né? Todo esse mundo dos sentimentos, né? Os animais trazem essa qualidade daquilo que em nós se expressa como forma de sentimento, eles trazem essa qualidade para o organismo agrícola, né? Então, eu acho que essa parte já é uma coisa bem interessante, e sem contar depois com toda essa qualidade do esterco, não é? Do esterco animal. O Steiner entra na última palestra, na 8ª palestra, de toda essa forma de abordagem da nutrição e da nutrição animal, que não é uma coisa muito fácil de entender, mas, pelo menos para mim, ela se expressa nessa qualidade, vamos dizer, que o animal tem nesse processo digestivo, e de não usar, vamos dizer, essas qualidades para o pensar, vamos dizer, ele tem a alimentação, mas essa alimentação, ela não funciona da maneira com que normalmente hoje se estuda. Ela não é uma simples combustão, porque o Steiner ainda fala que a combustão acontece no reino mineral, na vida, na morte, na vida onde não existe vida, mas onde a vida existe, acontece outra coisa que a gente não poderia chamar de uma combustão. Então, essa relação viva do que está fora
e entra para dentro em forma de alimento, e a maneira com que essa nutrição acontece, ela é a parte, vamos dizer, sensória, né? A parte digestiva e a parte sensória do animal, existe uma troca muito grande. E o animal não gasta essas qualidades até o fim, porque o animal não pensa. Então, esse devolver de uma predisposição do eu, no caso do ser humano, a gente gasta até o fim, vamos dizer, porque a gente transforma isso em pensamento. Então, essa predisposição ao eu é o que o animal devolve para a natureza na forma de um esterco. Então, e esse esterco alimentando a planta, ele vai trazer, então, as qualidades necessárias para o desenvolvimento também e o amadurecimento adequado do eu humano. Então, tudo isso faz parte de uma qualidade que o animal traz no organismo agrícola, e que para mim é bem isso, né? Quando eu lembrei e passei todas essas vivências, por exemplo, de 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, de uma maneira tão viva e rica, quando eu olhei essas fotos, né? Isso me traz algo que eu não consigo explicar o que é. Então, é uma qualidade que está na alma. E essa, então, qualidade, também eu imagino que, como imagem, algo parecido, isso acontece com o organismo agrícola, com a presença do animal. Agora, nós temos aqui um rebanho com 74 cabeças. Dessas 74, a gente tem umas 23 que a gente poderia falar de corte, porque existem 8 novilhas que são para vender, para abate, 10 bezerros que têm uma cruza também para carne, e 5 vacas de descarte. Então, sobram aí umas 50 cabeças, que são o nosso rebanho leiteiro, vamos falar, né? Dessas 50, a gente tem 20 vacas em ordenhas, umas 7 vacas secas, 10 novilhas, 7 bezerras desmamadas e 5 bezerras mamando no leite. A gente tem uma média no momento de uns 13,5 quilos por vaca. A gente suplementa, basicamente 95% da alimentação delas é a pasto. A gente tem um complemento com ração, é uma ração de 70% de milho e 30% de soja. O som ficou baixo, Paulo. É que tem alguém me ligando, o que eu faço aqui? Desliga a pessoa que está te ligando. Como? Como que desliga isso aqui? Já estão me ajudando aqui. Agora ficou bom o som, pode falar. Tá, eu acho que ele desligou. Tá, e aí essa 70% da ração, dessa concentrado, né, é com 70% de milho e 30% de farelo de soja convencional não transgênico. Caiu de novo, Paulo. Oi, deu agora? Agora deu. Mas o cara tá ligando de novo, eu não sei como fazer com isso aqui. Desliga o som, desliga o... Bom, não sei. Paciência. Ah, agora entendi. Então, a gente usa 30% de farelo de soja não transgênico, ele é convencional, mas não transgênico. E as vacas ganham uma média de 4 quilos a 4,5 kg, as vacas de leite, né, de ração por dia como complemento da dieta delas. Além disso, tem um sal mineral sem aditivos, normal.
A gente tem um sistema de pastagem irrigado, ou seja, mais ou menos assim, a gente trata essas áreas intensivas de pastagem, que vocês estão vendo na foto aí, como uma área de horta. A gente irriga, a gente aduba, e as vacas, a gente tem um sistema de pastoreio rotacionado, então, intensivo. Aí, no caso, no verão, a cultura permanente, então a cultura permanente é mombaça, e no inverno a gente faz uma sobressemeadura de aveia, azevém e ervilhaca. Então, no último pastoreio, vamos dizer, do verão, vamos falar assim, as vacas entram lá com 70, 80 centímetros de altura que está o mombaça, elas comem 1/3 disso. Aí nós entramos com essa mistura de aveia com a Vicon, com uma máquina de espalhar, joga por cima essa mistura de pasto de inverno, aí roça bem baixinho, então toda aquela sobra de capim, ela cai por cima dessa sementeira, e aí ela começa, então, porque o clima já está propício para uma pastagem de inverno e não mais para de verão, então a pastagem de inverno ela começa a vir, e no inverno, então, a gente tem uma pastagem de tão boa qualidade quanto no verão. Aí vocês estão vendo também atrás, isso são árvores de amora, que também vão muito bem, elas são quase, dá para ver que elas são comida por baixo, sim, porque as vacas também gostam, então até certa altura as vacas comem, mantém um parelho ali, essa parte de baixo da copa da árvore, e a amora a gente usa no processamento nosso para geleia, para sorvete. Então, é uma combinação muito bem, a amoreira vai muito bem aqui também na região. E a gente, então, basicamente 95% da comida das vacas, de fato, é pasto. A gente tem um momento onde a gente ainda depende da silagem, ou de feno, que é a transição entre o pasto de verão e o pasto de inverno. Porque tu pode imaginar, então, que a vaca passando e comendo a último pastoreio, a última passagem que ela dá na mombaça, no pasto de verão, e tu roçando ele bem baixinho, tem aí um intervalo de uns 35 a 40 dias, né, até que o pasto de inverno esteja em condições de ser comido, né? Então, nesse momento, a gente precisa no caso de silagem de milho que a gente faz. Isso a gente gostaria de poder um dia evitar, porque a silagem de milho no nosso solo, um solo arenoso aqui, é uma cultura que não é muito fácil de ganhar, no caso, fertilidade, né? Então, a tendência é que tu tem que repor muito material lá, porque a gente tira demais também, né? A gente depende, então, ainda de uma adubação, porque por ser um manejo muito intensivo. Imagina que a gente tem num ano aí uma vaca dá pelo menos umas 10 passadas de pastoreio em cada piquete, né? Então a gente tem um crescimento vigoroso, mas também ao mesmo tempo a vaca come bastante desse material, e a sobra em termos de nutriente ainda principalmente por uma como é que eu vou dizer, numa necessidade de produtividade, de produção, né, maior do que a natureza poderia nos oferecer, né? A gente então precisa de depende ainda de uma adubação de fora, que a gente está tentando diminuir cada vez mais para ver qual é o ponto de equilíbrio, né? Para não depender, por exemplo, ou de esterco ou de algum outro insumo para o desenvolvimento das pastagens. Eu acho que, de uma maneira geral, seria mais ou menos isso, assim, para dar uma ideia, né?
para vocês e do como que é, e se tiver algumas perguntas, pode começar a conversar um pouco. Obrigado, Paulo. Tem já 2 perguntas que foram feitas, né? Uma foi o Nelson, fez logo no começo. Como que você trabalha a questão da saúde dos animais em relação ao tratamento de endo e ectoparasitas? Então, a gente, na verdade, no momento, a gente não está tendo problema assim, de endoparasitas, né? A gente trabalha, não fazemos vermifugações, assim, constante. A gente, no sistema de rotação de pastoreio, a gente acha que aí tem uma ajuda muito grande, bem como a questão dos carrapatos. Agora, no berne, sim, a gente tem problemas. No berne, a gente tem enfrentado problemas, a gente a gente descuidou uns anos atrás toda uma continuidade do nosso sistema de homeopatia, depois a gente começou de novo, não funcionou direito. Agora, no inverno, a coisa dá uma relaxada, fica mais tranquilo. Nós, no momento, não estamos dando também, ainda demos até o final do verão a homeopatia, um núcleo mais forte para combater o berne com enxofre, mas não resolveu. E agora a gente pediu uma assessoria aqui de um veterinário homeopata aqui de Bauru, o Mário, para fazer um protocolo para esse verão. Ok, Paulo. Tinha uma pergunta também em relação à alimentação, mas que era sobre o manejo alimentar das vacas lactantes com relação ao inverno e verão. Mas acredito que você acho que já explicou na tua fala, né? Tem alguma Pedro, coisa o que eu tenho que fazer que está muito baixo aqui o meu? Deixa eu ver. Não, eu estou dizendo assim, tinha uma pergunta relativa à alimentação das vacas lactantes no inverno e no verão. Você já falou disso de modo geral? Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que a comida, vamos dizer, basicamente, como eu falei, né? Então é pasto, e a gente tem uma qualidade muito boa de pasto. Quer dizer, as vacas têm isso sim. A gente divide em lotes aqui. Então, as vacas que estão de cria mais nova, que estão dando mais leite, elas sempre vão ganhar aqueles pastos melhores, né? As que estão já diminuindo a produção e que não tem tanta exigência, elas vão para um pasto um pouco mais fraco de qualidade. Mas, em geral, a gente tem tanto pasto que não tem esse problema, né? Chega num determinado momento do verão, assim como em determinado momento do inverno, sobra pasto. Então, a gente, inclusive, entra com a roçadeira costal. Agora, a gente está evitando de entrar com um trator nas áreas de pastagem intensiva, essas partes irrigadas, para roçar aquela sobra de pasto, para que depois venha, então, uma pastagem parelha, né? E que a vaca não fique escolhendo aqueles lugares mais baixos, onde a relva está mais tenra, né? Então, a gente faz esse trabalho para evitar, vamos dizer, que haja escolha e que tenha sempre uma qualidade homogênea de pastagem. Ok. Alguém perguntou se a gente usa música. Não. Isso aí só quando o pessoal que está no estábulo assobia. Mas teve um tempo, sim, só que eu achei que foi outras pessoas que estavam alguns anos atrás, onde era como é que eu vou explicar? Não era a música adequada, não. Ainda bem, porque isso também é uma escolha, vamos dizer, das pessoas que estão no retiro, e isso também é uma situação um tanto delicada, né, de quanto que a gente, que não está lá na ordenha, não sou eu que estou fazendo a ordenha, de que maneira a gente pode interferir positivamente nessa situação. Mas, no momento, a gente não tem nem música boa, nem música ruim no estábulo.
Paulo, tem uma pergunta assim, em relação ao esterco das vacas, o esterco das bezerras, das novilhas, se você usa o esterco para fazer composto ou fladen para adubar a pastagem. Todo esterco que a gente produz, a gente usa sim para as pastagens, né? Mas a gente não tem suficiente esterco ou para fazer composto para jogar, principalmente porque a gente quase não recolhe esterco. A passagem pela ordenha das vacas de leite é muito rápida. Então, são 2, 3, 4 bostas que ficam lá, a gente recolhe, ou então a gente lava para um tanque de churume, e esse tanque de churume, ele fermenta por algum tempo e é jogado direto numa parte das pastagens, né? A gente consegue recolher um tanto de esterco com algum resto quando elas estão consumindo silagem, né? E aí, então, aí é um momento que a gente consegue juntar um pouco mais de esterco, né? Porque elas não estão diretamente no pasto. A gente tem uma área que tem uma área bem sombreada, muito boa, com jabuticabeiras em volta, bem tranquila, onde a gente trata a silagem, geralmente, claro, é no inverno, né? Então, lá a gente pode recolher um pouco de esterco e palha, resto de silagem. Então, tudo que a gente consegue recolher, a gente composta, e com os preparados, é lógico, né? E usamos no campo. O fladen também a gente usa, sempre que a gente dinamiza o 500, a gente acrescenta o fladen. A gente não é comum para nós usar o fladen assim direto nas pastagens, sempre via preparado 500. Em relação à homeopatia, Paulo, tem uma pergunta sobre diarreia em bezerros, se tem problemas. E qual que é a A gente até tem alguma coisa mais específica para diarreia. Tinha, na verdade, a gente tinha uma farmácia homeopática aqui em Botucatu que a gente comprava vários produtos deles específicos para diarreia, por exemplo, de bezerro, né? Mas a gente não tem problema com diarreia de bezerro, não. Ultimamente, a gente, no caso, se aparece alguma coisa, é por questão de manejo, né? Então, se tu cuida do manejo, se o animal ele consome bastante colostro logo que nasce, desinfeta o umbigo, então, e mantém a cama limpa dele, seca, geralmente não vai ter problema com diarreia de bezerro, né? Agora, existem produtos específicos que tu pode usar na homeopatia. A questão é aquele momento, até onde que o bezerro, até onde que a diarreia comprometeu o animal para que ele tenha realmente força e capacidade de superar esse processo que ele teve, né? Então, essa é uma coisa meio delicada. E como é um animal muito pequeno, se tu bobear, tu perde o bezerro. Falando em bezerro, tem uma pergunta sobre o manejo dos bezerros no desmame. Como que é a questão do desmame? Então, a vaca cria e ela fica com o bezerro, com a bezerra ou com o bezerro, 2, 3 dias direto. Depois, esse bezerro é separado num curralzinho, e aí ele encontra a vaca na hora da ordenha. Isso por mais 1, 2 semanas. E depois ele é desmamado e ele passa a receber leite no balde. Na verdade, é uma mamadeira, né? Então, esse processo tem que ser muito consciente dessa separação, para que não fique aquela história de então hoje o bezerro separou o bezerro, vamos definir o que vai separar o bezerro agora. Aí não cuida muito bem, a vaca volta atrás do bezerro, o bezerro foge, encontra a vaca. Então tem que ser um processo bem definido, bem organizado, para que haja uma separação bem clara, né, de 1 ou 2 dias, e aí então essa busca de um pelo outro se transforma. A vaca por interesse
de comer e acompanhar o rebanho, e o bezerro conhecendo que o tratador, quem está cuidando dele, para ele poder, sabe que vai ganhar e que vai ter comida suficiente, que vai ter o carinho também. Então, isso acontece de uma maneira bem rápida. Obrigado, Paulo. No caso do manejo, voltando ao manejo do rotacionado, tem uma pergunta sobre a carga animal por ar, né? Quantos animais, unidades animais por hectare, período de animal no mesmo piquete? Então, a gente não tem piquetes fixos. A gente tem faixas, né, de cercas fixas, e aí então a gente vai dividindo de acordo com a oferta de pastagem e o número de cabeças que estão entrando. Então a gente tem essa mobilidade, né, para cuidar, né, da altura do pasto e quanto que as vacas deixam de pasto. Então, não é uma coisa muito simples isso, mas é muito gratificante quando tu vê que ela está funcionando, né? Porque tu tira bastante leite e tu aumenta a fertilidade do teu pasto. Eu não tenho, assim, hoje, vamos dizer, eu não tenho um número de quantas vacas ou quantas cabeças por hectare a gente tem no momento com esta área de pastagem. Você teria uma unidade, um número de animais pela parte irrigada e a parte não irrigada, seria diferente, né, Paulo? Com certeza, na parte irrigada, a gente tem bem mais, né, do que na parte que não é irrigada, né? A parte irrigada, na verdade, a gente usa principalmente essa parte irrigada para as vacas de leite e a parte que não é irrigada para as vacas secas, novilhas e bezerras, né? Você tem algum pasto, aqui tem uma pergunta, se tem alguma área assim de mata para que os animais acessam, tenham plantas nativas, alguma coisa assim para escolher? Eles acessam áreas de mata? Não, o que acontece é a gente agora acabou de cercar o ano passado, né, todas as áreas de preservação e de reserva legal, e a gente tem isso sim muitos corredores, né, e curvas de nível que são reflorestadas, quer dizer, então elas têm um contato bem íntimo e próximo com essas áreas, não é? De pegar folhas e alguma coisa de que está, vamos dizer, de arbórea, arbustiva. E isso também é um pouquinho, a gente tem uma pergunta, né, principalmente do Tiago, que é, será que é por isso que a gente tem tanto problema com berne? Será porque a gente tem muito mato em volta das pastagens e muito próximo das pastagens? Porque a mosca do berne, a gente sabe que ela se reproduz, não é ali na vaca, nem na bosta da vaca. A mosca realmente que põe o ovo na outra mosca, ela vem mais do mato, né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem, mas a gente não vai, espera que não, nem pode reduzir a área de mato, né? A gente vai tentar resolver de outro jeito. Em relação ao... Agora tem algumas perguntas em relação ao processamento, né? O que você faz? Pedro. Oi. Tinha uma pergunta ali se o desmame precoce Tá. A última não pergunta. acarretaria problemas de mastite, né? Isso. A gente não tem isso. Na verdade, vamos dizer, claro, a gente tem vacas que criam lá dando mais de 20 litros de leite, mas não é uma situação assim exagerada como a gente vê na pecuária leiteira convencional, onde é um abuso, vamos dizer, o que acontece com o animal, né? O que torna, então, toda essa resistência dele, toda essa predisposição a ter problema de mastite. A gente teve mais problemas aqui, porque antigamente tinha muita cerca de arame farpado e tudo na fazenda, né? Isso tudo a gente está trocando. Então, sempre que tu tem arame farpado em fazenda de leite, é complicado, né? Porque a vaca sempre
tem esse risco de rasgar teto, de passar num lugar que tem um arame caído e se enroscar. Então, aí a gente teve com isso alguns problemas que estão diminuindo à medida que a gente está mudando o manejo e o sistema nosso aqui. Uma foto aqui da fazenda, aqui, Paulo. Acho que é mais na parte de trás. Mas para as pessoas se perguntavam da área de mata, né? Onde tem mata, tem muita mata em volta dos piquetes, né? Lá no outro lado, bem em cima, bem atrás, em cima, lá tem essas curvas de nível todo, e a parte também irrigada. Essa parte do lado de cá é uma parte mais de pastoreio extensivo. A parte mais intensiva está lá do outro lado. Aqui, né? Isso. Que é sede, né? Bom, então aí depois tem umas perguntas sobre a questão do processamento, o uso do leite, o que você faz com o leite na fazenda. A gente faz 2 ordenhas por dia. Então, e a gente tem um laticínio na fazenda, né? A gente tem uma padaria, um laticínio, uma pequena fábrica de sorvete, geleias. O leite, então, o leite tem um resfriador, o leite dorme, então, da ordenha da tarde, o leite dorme no estábulo, no resfriador, depois junta a esse resfriador o leite da manhã e numa carretinha a gente leva para o laticínio. Chegando no laticínio, ele é bombeado para um pasteurizador lento, quer dizer, não é um pasteurizador de placa. Desse pasteurizador, depois a gente define, bom, o que está no esquema de hoje, o que vai ser feito? Iogurte, queijo. Então, o leite já vai ser processado. A gente tem uma desnatadeira também, então já também vai ver se ela vai para leite integral, ou leite desnatado, ou queijo, ou iogurte integral, ou iogurte desnatado. O creme sai para a manteiga. Então, a manteiga é uma coisa assim que tudo que a gente tiver, a gente vende mesmo, né? A gente tem uma procura enorme por manteiga. E fazemos, então, queijo fresco, mussarela, 3 tipos de queijo duro, quark, agora a gente está iogurte integral, iogurte desnatado, creme de leite. Agora começamos a fazer um iogurte grego também, que está fazendo bastante sucesso. Então, a parte de processamento é bem diversificada. E a questão da comercialização, como que é feito? A gente tem, então, a gente gostaria de comercializar tudo na nossa loja. A gente tem uma loja, a Bioloja, né? Seria muito bom se a gente conseguisse comercializar toda a nossa produção aqui. Isso na teoria, porque na prática, desde mais de 20 anos atrás, né, a gente leva os nossos produtos para São Paulo em 3 feiras que a gente faz. Fazemos... São 3 feiras orgânicas, uma na quinta-feira no Alto da Boa Vista, 2 no sábado na Rua Curitiba, no Ibirapuera, e na Água Branca. E então a comercialização se dá basicamente uma comercialização de venda direta. A gente quase que não vende quase nada para revendedores, né? Voltando ao manejo, eu tenho uma pergunta aqui, Nelson. Se você fosse mudar alguma coisa das atitudes de manejo, seja do campo, seja dos animais, tomada ao longo dos anos, quais seriam? Eu acho que é um constante aprendizado, né? Então tu vai aprendendo com o solo, com a planta, com o animal, com as relações, né? A gente já tornou, vamos dizer, todo o nosso sistema de ordenha mais, vamos dizer, físico, né? A gente fez algumas transformações que deixaram ele bem mais prático, sempre bem devagarinho, porque a questão financeira ela é minguada, então tu tem que ir fazendo aos poucos que tu consegue, então tu faz mais uma parte, faz mais outra. Mas o que eu acho que mais, eu acho que o desafio nosso é justamente poder produzir
100% a pasto, sem depender, vamos dizer, de um plantio de milho, por exemplo, né? Mas, por outro lado, o que fica aí é a pressão econômica, né? A gente poderia produzir bem menos leite, né, por animal, por área, mas a gente está hoje inserido num contexto socioeconômico que a gente precisa ser economicamente viável dentro dos padrões que a gente vive. Então, esse é o grande desafio, é como que a gente faz uma agricultura saudável, né, para como o mundo está pedindo. Então, basicamente, a coisa é o seguinte, será que eu produzo cuidando, ou o que eu acho que o mundo precisa hoje é que a gente cuide produzindo. Então, acho que esse é o maior desafio que eu vejo de uma maneira geral. Isso se aplica ao solo, se aplica à planta, se aplica ao animal, né? Porque, com certeza, a gente teria valores, a gente conseguiria coisas bem importantes, né, para o desenvolvimento humano, mas que, vamos dizer, a situação, a pressão, a situação como o mundo é hoje, vamos dizer, ele mais ou menos não deixa, não é tão fácil de achar alternativas e formas criativas e condições, não é, para poder fazer realmente o que a gente deveria fazer. Em relação às raças animais, como que foi a evolução no começo e hoje? Em relação ao quê? A seleção das raças que você usa. Raça... Sim. Então, eu muito tempo, desde que eu tive em Minas, eu conheci lá, né, bem no início, lá na fazenda, na Caco de Cuia, eu conheci essa raça girolanda, né, porque a minha experiência, como eu falei no início, era com raça europeia. Então, desde que chegamos, a gente começou a trabalhar com o girolando, e aqui em Botucatu, eu conheci um criador antigo e falei para ele de tirar leite biodinâmico, orgânico, essas coisas. Ele disse, olha, eu não estou entendendo muito bem o que é isso, mas eu vou te dar uma dica. A gente fazia inseminação, né? No momento a gente está com touro, mas naquele tempo a gente inseminava. E ele me disse, vou te dar uma dica, isso faz 20 e tantos anos atrás. Ele disse, naquele tempo acho que era só a Lagoa da Serra de inseminação que tinha, era bem no início. Ele disse, tem um touro lá, tem um sêmen de um touro que é um touro antigo, frísio, quer dizer, o frísio é o holandês antigo, e então pega desse touro, porque esse touro pega sêmen dele, é um touro muito rústico, ele não vai te produzir tanto leite, mas ele vai te dar uma vaca rústica que vai te dar condições de tu ter um animal muito mais saudável e forte. E foi assim, eu comprei desse sêmen, então a gente começou a inseminar muito tempo com frísio. Depois, sempre que a gente comprava sêmen de novo, a gente buscava, então, esse lado holandês do girolando, touros, vamos dizer, com um grau de sangue frísio. E na parte, gir, a gente optava por touros que naquele tempo também nem tinha muito touro provado, né? De um tempo para cá, com a intensificação do nosso sistema e com a produção de alimentos, vamos dizer, de pasto de qualidade, a gente viu que a gente poderia, então, ter animais mais produtivos. E aí nós estamos colocando em cima do girolando, já há um bom tempo, o Jersey, e trazendo, então, mais para mais para Jersey. Então, a gente tem animais que são mais produtivos, são menores, né? São dóceis, e a gente tem, então, hoje, um grau de sangue Jersey em cima do girolando. Tá mudo, Pedro?
Em relação a intercâmbio com estudantes e outras fazendas biodinâmicas, como que é a tua relação? Você recebe pessoas? Você está aberto a visitas? Como que funciona? A gente já teve bastante, eu acho que toda a história nossa, assim, ela teve muito, a gente é muito grato e que muito nos ajudou a chegar vivo até hoje e desenvolver algumas coisas que a gente conseguiu foram os estagiários, né? Então, os estagiários foram sempre pessoas constantes, vamos dizer, na ajuda que aconteceu assim para a gente toda a vida. Ultimamente, os últimos anos tem diminuído o interesse de estágio, porque já vou avisando, né? É um lugar de muito trabalho, não é um estágio, ou também não é bem um voluntariado, porque, por exemplo, se vem um ou dois ou três jovens, né, e que não acompanham o ritmo assim da fazenda, pelo menos de esforço de acompanhar um ritmo da fazenda, fica um pouco difícil até para as outras pessoas que estão na fazenda conviverem, não é, com essa diferença, né? Porque eu acho que aqui é uma comunidade de trabalho, né? Onde a gente trabalha bastante, e eu acho que quem quiser aprender a trabalhar bastante é bem-vindo, né? E como eu também já fui estagiário, quando eu fui a primeira vez fui estagiário na Europa, eu nem sabia o que era trabalhar, não tinha ideia do que era, do que me esperava, né? E realmente depois eu pensei, nossa, terminou um ano lá, eu disse, nossa, consegui, sobrevivi, nunca mais vou trabalhar assim na minha vida, né? E foi uma grande surpresa, porque depois eu vi que sim, eu tive que trabalhar muito mais na minha vida, mas aquela experiência, aquela vivência que eu tive como estagiário lá, me deram muito subsídio, muita força, né, para poder dar essa continuidade, saber o que é mesmo a vida, o que é mesmo o trabalho, o que é depender da agricultura para viver, né? Mas isso é muito, também existe muita lado bom de tu poder ver um pôr do sol, de tu poder ver um bezerro nascendo, de tu poder acompanhar no desenvolvimento de uma novilha, de tu perceber o quanto que está dando certo ou até mesmo algumas coisas erradas, de tu aprender com as coisas dia a dia e sempre, né? Então isso na vida, eu acho que para um jovem ter uma vivência com animais, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. E com velhos, mais ainda, né? Porque isso também nos ajuda a uma reciclagem e o velho traz uma qualidade, ou deveria trazer, uma qualidade de paciência e sabedoria importante. Tem uma pergunta aqui, vou pegar a última pergunta aqui, se você disse que tem a desvantagem do berne perto de uma mata, mas qual seria a vantagem de ter a mata na proximidade dos animais? Sem dúvida, né? Eu acho que a questão do animal entrar na mata é uma coisa que, no nosso caso, inclusive, é perigosa. Quando a gente tinha alguns problemas de cerca, de não estar bem organizada, bem feitas as cercas, né? Aconteceu de animais entrarem. Paulo? Na mata, realmente morrerem. Então, Já caiu um pouquinho esse último minuto que você falou. Então, essa erva de rato, por exemplo, a gente teve problemas, realmente a gente perdeu mais de 3, 4 animais com isso, até poder cercar todas essas áreas de mato, né? Agora, eu acho que a questão da mosca do berne, né? E imaginar, vamos dizer, se a gente não tivesse esse equilíbrio do ambiente, isso com certeza traria outros problemas, e poderiam ser problemas muito mais graves, né? Até para a gente mesmo, né? Quando tu pode
caminhar e passear e andar numa área dessa, ou numa pastagem que é cercada, vamos dizer, com corredores, com curvas de nível, onde tem uma floresta ou árvores, é uma coisa mais linda que tem. Então, é impossível que a vaca não vá se sentir bem, além do mais, porque ela tem ainda o sombreamento, né? Então, é bom para todo mundo, sim. Agora, entrar no mato, aí aqui no nosso caso, é meio complicado por causa de ervas tóxicas, plantas tóxicas. Para encerrar, Paulo, palavras finais, já agradecendo aí a sua apresentação. Para terminar, o que você gostaria de deixar como recado? Eu percebo assim que, embora dentro do enfoque biodinâmico, né, o animal seja uma coisa tão importante no organismo agrícola, e tão importante nessa relação do ser humano com o animal, e hoje em dia existe tantas formas, tantas maneiras, tantas coisas, vamos dizer assim, que nos dificultam de ter esse contato, né, de ter essa vivência, de ter essa relação, né, com o animal mesmo de uma forma econômica, né, ou ainda, né, de uma forma simplesmente que seria o ideal, né, por uma questão de companheirismo, né, de uma questão de encontro, de uma questão de fazer parte junto, né. Eu acho que a gente deveria trabalhar formas e maneiras e impulsos, né, e condições que nos ajudem, como agricultores biodinâmicos, né, de incluir o animal na nossa vida, na nossa relação, na nossa fazenda, no nosso sítio, na nossa chácara, né, e trabalhar esse ser, né, com aquilo que ele merece, né, e receber dele o que ele pode nos dar, que é, além de carne, leite, esterco, né, é muito mais do que isso, né? É uma questão de convivência e atenção e sensibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. E já gostaria de avisar que em novembro a ABD e a ABD Sul estão organizando um mês de conversas biodinâmicas especiais, como uma pré-conferência de agricultura biodinâmica, que vai acontecer no ano que vem. Em breve a gente vai estar divulgando. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado demais.